Sumário. Capítulo 1 e Geografia do Brasil, um panorama geral, e 13. 1. O espaço que ocupamos, aspectos gerais, e 13. 2. Relevo, e 18. Planalto das Guianas, e 19. Planalto Brasileiro, e 20. Planalto Central, e 20. Planalto Atlântico ou Planalto Oriental, e 20. Planalto Meridional ou Arenito Basáltico, e 21. Planície Amazônica, e 22. Planície do Pantanal, e 23. Planície Costeira, e 23. Planície Gaúcha ou dos Pampas, e 24. 3. Clima, e 24. 4. Vegetação, e 29. Formações florestais. Formações herbáceas, e 31. 5. Hidrografia, e 33. Características gerais, e 33. Exercícios propostos, e 38. Capítulo 2, e Brasil, aspectos demográficos, e 43. 1. Afinal, quem e o que somos, 43. Crescimento da população brasileira, e 45. Estrutura etária da população brasileira, e 54. Principais movimentos migratórios internos, e 58. Questões de vestibular. Capítulo 3, e Brasil, aspectos econômicos, e 68. 1. Período colonial, de 1500 a 1822, e 72. 2. Período imperial, de 1822 a 1889, e 81. 3. Período da República Velha, de 1889 a 1930, e 84. 4. Breve histórico da industrialização no Brasil, e 90. A industrialização no período entre guerras, de 1918 a 1939, e 90. A industrialização nas últimas décadas, e 91. 5. A concentração industrial no espaço brasileiro, e 99. Questões de vestibular, 109. Capítulo 4, e o modelo agrícola brasileiro. 114. 1. Um pouco de história econômica do Brasil. 114. 2. A atividade agrícola no Brasil. 117. 3. Estrutura fundiária brasileira. 119. Minifúndio, e 120. Empresa rural, e 120. Latifúndio, e 120. 4. Formas de exploração das terras, e 123. Direta, e 123. Indireta. 5. Pecuária, e 124. Bovinos, e 124. Suínos, e 126. Questões de vestibular, e 129. Capítulo 5, e a questão energética brasileira, e 135. 1. A energia hidrelétrica no Brasil. O processo de privatização no Brasil. Prós e contras, e 145. 2. Petróleo no Brasil, e 149. A. Estruturação do sistema de transportes no Brasil, e 151. 3. Carvão brasileiro, e 154. 4. O álcool como fonte de energia alternativa no Brasil, e 156. O proálcool, seus prós e contras, e 157. 5. O gás como alternativa energética, e 159. Questões de vestibular, e 160. Capítulo 6, e as divisões regionais brasileiras, e 167. 1. Regionalização, e 167. Conceito, e 167. Breve histórico das divisões regionais no Brasil, e 167. As regiões geoeconômicas ou complexos regionais do Brasil, e 171. 2. As regiões brasileiras, e 172. Região Norte, e 172. Aspectos físicos, e 172. Os planaltos, e 174. A hidrografia, e 174. O clima, e 178. A vegetação. Os recursos florestais, e 181. Aspectos humanos, e 181. Aspectos econômicos da Amazônia, e 185. Extrativismo, e 185. Extrativismo vegetal, e 185. Extrativismo mineral, e 188. Extrativismo animal, e 191. Agricultura, e 191. Pecuária, e 193. Transportes, e 193. Questões de vestibular. 199. Região Nordeste, e 201. Aspectos físicos, e 2012. Formações litorâneas, e 202. Planalto da Borborema, e 205. Planalto Baiano e o Vale do São Francisco, e 206.
Hidrografia I206. Clima I209. Vegetação I210. Aspectos humanos I212. A rede urbana I215. As metrópoles regionais e Salvador e Recife I219. Aspectos econômicos I221. As áreas agrícolas I222. Extrativismo I227. A industrialização I231. Os distritos industriais I233. A rede de transportes I235. As sub-regiões do Nordeste I237. Questões de vestibular I237. Região Sudeste I245. Aspectos físicos I245. Estrutura e relevo I245. O litoral I247. Hidrografia I247. Clima I248. Vegetação I249. Aspectos humanos I250. População I250. Composição da população I252. O povoamento da região I253. Núcleos urbanos do Sudeste I255. Os estados da região Sudeste I257. Atividades econômicas I270. Áreas agropastoris 270. Recursos minerais da região I275. Os complexos e o centro industriais da região Sudeste I278. Sistemas de transportes I281. Questões de vestibular I285. Região Sul I288. Aspectos físicos I289. Relevo I289. Clima I292. Vegetação I294. Aspectos humanos I296. Povoamento I296. Os núcleos urbanos I299. As metrópoles regionais I299. Aspectos econômicos I303. O potencial energético da região Sul I308. Áreas industriais da região Sul I310. Transportes 311. Estados da região Sul I313. Questões de vestibular I322. Região Centro-Oeste I328. Aspectos físicos I328. Aspectos humanos I330. Povoamento I330. População I333. As cidades satélites de Brasília I334. Aspectos econômicos I335. As unidades políticas da região Centro-Oeste. Questões de vestibular I352. Capítulo 7 e Problemas ambientais I355. Introdução I355. Desmatamento no Brasil I357. Poluição da água no Brasil 361. Poluição do ar no Brasil I362. Poluição do solo 363. Questões de vestibular I364. Gabarito I368. Capítulo 1. Geografia do Brasil, um panorama geral. 1. O espaço que ocupamos, aspectos gerais. O Brasil, com 8.547.403,5 km², é um país de dimensões continentais. A área terrestre corresponde a 8.491.194 de km², e as águas internas a 55.547 km². Entre todos os países de dimensões continentais, é o único cujo território é totalmente habitável. Isso não ocorre, por exemplo, nas áreas geladas do Canadá, nas regiões desérticas da China e da Austrália, nas regiões das montanhas rochosas e nos desertos dos Estados Unidos da América. Também a Federação Russa, o país com a maior extensão territorial do mundo, de 17.075.400 de km², tem enormes dificuldades de ocupar a vasta planície siberiana, em grande parte ainda desértica, devido ao frio rigoroso. O primeiro cálculo oficial da superfície brasileira ocorreu em 1922. Estimou-se, então, que nosso território teria 8.511.189 de km². Como se explica essa diferença de 36.000 km² em relação à atual estimativa oficial, se não houve incorporação de áreas?
A diferença é uma consequência do desenvolvimento da cartografia, que tem utilizado tecnologias mais modernas, resultando em informações cada vez mais precisas. No Brasil, não há nenhuma cadeia montanhosa suficientemente elevada e nenhuma região desértica que possam dificultar, ou mesmo impedir, sua ocupação populacional. Em nenhuma região a pluviosidade média anual é inferior a 300 milímetros e o limite convencionado para caracterizar uma zona desértica é de 250 milímetros. Não há altitudes que ultrapassem 3.200 metros, nada de geleiras ou neves eternas. E as quedas de neve, para a tristeza de muitos, ocorrem apenas em algumas regiões serranas do sul. Assim, todas as regiões têm uma grande importância no presente e, certamente, um enorme valor potencial no futuro. Nesse sentido, pode-se dizer que o Brasil é um país com um futuro promissor. Entre todos os países do mundo é o que tem a maior capacidade de aproveitamento espacial. Oceano Atlântico. Brasil. Guiana Francesa. 4.319 km. 4.394 km. Suriname. Guiana Venezuela. Colômbia. Equador. Serra. Contamana. Peru. Bolívia. Chile. Paraguai. Argentina. Arroio Chuí. Uruguai. Monte. Caburaí Cabo. Orande. Ponta dos Seixas. 7.367 km. 15.719 km. 0.770 km. 1.540 km. Escala. Brasil, 8.547.403 de quilômetros quadrados. 169.799,170 habitantes, 2000. Brasil na América Latina. A grande extensão territorial brasileira possibilita a expansão da agricultura e pecuária, graças à diversidade de zonas climáticas. O potencial de recursos vegetais e minerais é bastante amplo. Mas a mesma extensão territorial traz consigo uma série de problemas, como as grandes distâncias a serem vencidas por rodovias e ferrovias, cujas construções são custosas. A distância entre São Paulo e Porto Alegre, por exemplo, corresponde à distância entre Lisboa, em Portugal, e Frankfurt, na Alemanha. Essa grande distância a ser percorrida encarece os custos de produção e transporte, cria problemas de diferenciação social, política e econômica entre as várias regiões do país. ZZ. Com um formato semelhante ao de um triângulo de cabeça para baixo, nosso país está situado na porção centro-oriental da América do Sul, entre as latitudes mais 5, 16 ou 20 ON e 33 ou 47, 32 OS. Isto significa que 93% do seu território está localizado no hemisfério sul. Apresenta distâncias enormes, mas notavelmente equilibradas, de um extremo ao outro. A maior extensão no sentido norte-sul, 4.394 km, é pouco maior que no sentido leste-oeste, 4.319 km. Ao norte, o ponto extremo se localiza na nascente do rio Ailã, no Monte do Caburaí, estado de Roraima, 516 de latitude norte. No extremo sul, está o Arroio Chuí, na divisa entre o Uruguai e o Brasil, 33º, 45 de latitude sul. A oeste, a nascente do rio Moa, na Serra de Contamana ou Divisor, na fronteira do estado do Acre com o Peru. 73º, 50 de longitude oeste, e a leste, a Ponta dos Seixas, na Paraíba, 34º 45 de longitude oeste. Seu centro geográfico fica na margem esquerda do rio Jarina, perto de Barra do Garças, em Mato Grosso. O Brasil tem 23.086 quilômetros de fronteiras, sendo 15.719 quilômetros terrestres e 7.367 quilômetros marítimas. A fronteira atlântica se estende da foz do rio Oiapoque, no Cabo Orande, Zapé, no norte, ao Arroio Chuí, RS, no sul. Apenas 2 países sul-americanos não têm fronteiras com nosso país, o Chile e o Equador. As fronteiras terrestres 3 são dos mais variados tipos, mas com predomínio das naturais, rios, lagos e serras.
Por causa da grande extensão leste-oeste, o território brasileiro, incluindo as ilhas oceânicas, estende-se por 4 fusos horários, sendo 3 sobre sua parte continental. Possui, assim, 4 horas diferentes. O segundo fuso horário, onde está localizada Brasília, a capital federal, determina a hora oficial do país. Em cada faixa de 15º, entre pares de meridianos ocorre a variação de 1 hora. Todos os fusos horários do Brasil possuem horas atrasada em relação a Greenwich, o que é determinado pelo fato de estar o país totalmente situado a oeste desse meridiano, na área de Londres, hemisfério ocidental. Primeiro fuso horário brasileiro. Contém as ilhas oceânicas do país, arquipélago de Fernando de Noronha, Atol das Rocas, Penedos de São Pedro e São Paulo, Trindade e Martim Vaz. É o menos importante, por abranger uma diminuta área e pouca população. É o segundo fuso a oeste de Greenwich, estando, portanto, 2 horas atrasado e 1 hora adiantado em relação a Brasília. Segundo fuso horário brasileiro. É o mais importante, por conter a maior parte da população brasileira, bem como grande parte do território nacional. Esse fuso abrange o Amapá, o leste do rio Xingu no Pará, Tocantins, Goiás, Distrito Federal, além de todos os estados das regiões Nordeste, Sudeste e Sul. Está 3 horas atrasado em relação a Greenwich. Terceiro fuso horário brasileiro. Contém a porção do Pará a oeste do rio Xingu, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Roraima e quase todo o estado do Amazonas, excetuando-se sua porção extremo-oeste. E está 4 horas atrasado em relação a Greenwich e 1 hora em relação a Brasília. Quarto fuso horário brasileiro. Contém o extremo oeste do estado do Amazonas e o estado do Acre, estando 5 horas atrasado em relação a Greenwich e 2 horas em relação a Brasília. Brasil com fusos horário. Embora tenha sido aplicado no Brasil pela primeira vez durante o Estado Novo, de 1937 a 1945, o horário de verão foi adotado anualmente a partir de 1985. A região abrangida deve adiantar os relógios 1 hora em determinado dia do ano. Na região que adota o horário de verão, a duração do dia é significativamente mais longa que a da noite, o que retarda a entrada do pico de consumo de energia elétrica, quando as luzes das casas são acesas. Estima-se uma economia de 1% de energia. 2. Relevo. O território brasileiro é constituído, basicamente, por grandes maciços cristalinos, 36%, e grandes bacias sedimentares, 64%. Aproximadamente 93% do território brasileiro apresenta altitudes inferiores a 900 metros. Em grande parte as estruturas geológicas são muito antigas, datando da era Paleozoica a Mesozoica. No caso das bacias sedimentares, e da era pré-cambriana, caso dos maciços cristalinos. As bacias sedimentares formam-se pelo acúmulo de sedimentos em depressão. É um terreno rico em combustíveis fósseis, como carvão, petróleo, gás natural e xisto betuminoso. Os maciços são mais antigos e rígidos e se caracterizam pela presença de rochas cristalinas, como granitos e gneisses, e são ricos em riquezas minerais metálicas, como ferro e manganês. O relevo brasileiro não sofre mais a ação de vulcões e terremotos, agentes internos básicos para a formação de grandes formas e estruturais. Porém, os agentes externos, como chuvas, ventos, rios, marés, calor e frio, continuam sua obra de esculpir as formas do relevo. Eventualmente, em determinados pontos do território brasileiro podem-se sentir os reflexos dos tremores de terra ocorridos em alguns pontos distantes, como no Chile e Peru. As unidades do relevo brasileiro são o Planaltos das Guianas e Brasileiro, formado pelo Planalto Central, Atlântico e Meridional. Planalto das Guiana, ocupando a porção extremo setentrional do país, tem sua maior parte fora do território brasileiro, em terras da Venezuela, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. Constituído por rochas cristalinas
pré-cambrianas, pode ser dividido em duas porções. Planalto Norte Amazônico, também chamado de Baixo Platô. Apresenta pequenas elevações levemente onduladas. Núcleo Gurupi. Núcleo Perizes. Núcleo Sul Amazônico. Núcleo Nordestino. Núcleo Goiano. Ou Araguaio Tocantino. Núcleo Bolívia Mato Grossense. Núcleo Atlântico. Núcleo Uruguaio. Sul Rio-Grandense. Escudo das Guiana. Escudo brasileiro. Alumínio, bauxita. Estanho, cassiterita. Ferro. Manganês 0,600 km 1.200 km. Escala. Escudos cristalinos. Formando uma espécie de continuação das terras baixas da planície amazônica. Região serrana, situada na porção norte do Planalto, acompanha de perto as fronteiras do Brasil com as Guianas e com a Venezuela. Dominada por dois arcos de escarpas, o maciço oriental e o maciço ocidental, separados por uma área deprimida e aplanada no noroeste de Roraima. O maciço oriental é caracterizado por pequenas altitudes que raramente superam os 600 metros, onde se encontram serras como as de Tumucumaque e Açari, enquanto no maciço ocidental encontram-se as maiores altitudes absolutas do Brasil, destacando-se na Serra do Imeri, ou Tapirapecó, Pico da Neblina, com 3.014 metros de altitude. Ponto culminante do país é na fronteira do estado do Amazonas com a Venezuela, o Pico 31 de Março, com 2.992 metros, e na Serra de Pacaraima, Monte Roraima, com 2.727 metros. Planalto brasileiro. É uma das mais vastas regiões planálticas do mundo, estendendo-se do sul da Amazônia ao Rio Grande do Sul e de Roraima ao litoral atlântico. É dominado por terrenos cristalinos amplamente recobertos por sedimentos. Por motivos didáticos e pelas diferenças morfológicas que apresenta, pode-se dividi-lo em três subunidades. Planalto Central. Abrange uma extensa região do Brasil Central, englobando partes do Norte, Nordeste, Sudeste e principalmente do Centro-Oeste. Apresenta terrenos cristalinos antigos fortemente erodidos e amplamente recobertos por sedimentos paleozoicos e mesozoicos. Além de planaltos cristalinos, destacam-se as chapadas recobertas por sedimentos, como o dos Parecis, entre Roraima e Mato Grosso. Planalto Atlântico ou Planalto Oriental. Estende-se do Nordeste, onde é bastante largo, ao Nordeste do Rio Grande do Sul. Pode-se também dividi-lo em duas subunidades distintas. Região das Chapadas no Nordeste, além dos planaltos e serras cristalinas, como o Planalto da Borborema e as serras de Baturité, predominam chapadas recobertas por sedimentos, como Diamantina na Bahia, e as de Ibiapaba, entre Ceará e Piauí, Araripe, entre Ceará e Pernambuco, e Apodi, entre Ceará e Rio Grande do Norte. Região serrana, predominam as terras altas do Sudeste, constituídas por serras cristalinas de terrenos pré-cambrianos. Destacam-se aí as serras do Mar, da Mantiqueira, Caparaó, na divisa entre Minas Gerais e Espírito Santo, onde está localizado o Pico da Bandeira com 2.890 metros, terceiro ponto mais elevado do Brasil. É nessa região que se encontram as maiores altitudes médias do país, cujo relevo apresenta formas arredondadas, constituindo o chamado Mar de Morros ou relevo mamelonar, resultado da ação do intemperismo ao longo de milhares de anos. Planalto Meridional ou Arenito Basáltico. Abrange grande parte das terras da região sul, o centro-oeste de São Paulo, o sul de Minas Gerais e o Triângulo Mineiro, o sul de Goiás e parte leste do Mato Grosso do Sul, correspondendo às terras drenadas pela bacia do Rio Paraná. Predominam terrenos sedimentares, assentados sobre o embasamento cristalino, sendo os terrenos mesozoicos associados a rochas vulcânicas, provenientes do derrame de lavas ocorrido nessa era. Essas rochas vulcânicas, em especial o basalto e o diabásio, com o passar do tempo sofreram desagregação pela ação dos agentes erosivos, dando origem a um dos solos mais férteis do Brasil, a chamada terra roxa. As áreas onde predominam sedimentos paleozoico
e mesozoicos, arenitos, associados às rochas vulcânicas, constituem uma subunidade do Planalto Meridional. Outra subunidade é a depressão periférica, uma estreita faixa de terrenos relativamente baixos que predominam arenitos, que se estende de São Paulo a Santa Catarina e parte do Rio Grande do Sul. É no Planalto Meridional que aparece com destaque o relevo de ocoestas, costas e escarpas ou sucessivas de leste para oeste. B. Ou planícies amazônica, do Pantanal, costeira e gaúcha. Planície amazônica. Vasta área de terras baixas e planas que corresponde à bacia sedimentar amazônica, onde se distinguem alongadas faixas de sedimentos paleozoicos que afloram na sua porção centro-oriental, além de predominar arenitos, argilitos e areia. Terciárias e quaternárias. Oceano. Atlântico. Planalto. Das Guianas. Planície amazônica. Planalto Central. Planalto Brasileiro. Planalto Central. Planalto Brasileiro. Planície do Pantanal. Planalto Meridional. Planalto Atlântico. Planície costeira. Localizada entre o Planalto das Guianas ao norte e o Brasileiro ao sul, a planície é estreita a leste, próximo ao litoral do Pará, e alarga-se bastante para o interior. Na Amazônia Ocidental, a imensa área de terras planas e baixas, a altitude raramente supera os 200 metros, que constitui a planície, quando observada com maior cuidado, demonstra que a suposta homogeneidade é aparente, sendo possível distinguir pelo menos 3 áreas distintas, que se sucedem a partir das margens dos rios, várzeas, Teso e Firmes, Baixo Platô e Norte Tabuleiro, Sul. Planície do Pantanal. Ocupando quase toda a metade oeste do Mato Grosso do Sul e o sudeste do Mato Grosso, a planície do Pantanal se estende para além do território brasileiro, em áreas do Paraguai, Bolívia e extremo norte da Argentina, recebendo nesses países a denominação de Chaco. Com terras muito planas e baixas, uma altitude média de 100 metros, o Pantanal se constitui numa grande depressão interior do continente que se inunda largamente no verão. Os pontos mais elevados da planície, que ficam a salvo das cheias, levam o nome de cordilheiras, e as partes mais baixas, baías ou lagos. Planície costeira. Estendendo-se por quase todo o litoral brasileiro, do Pará ao Rio Grande do Sul, é uma área de sedimentos recentes, terciário e quaternários. Em alguns trechos, principalmente no sul e sudeste, a planície é interrompida pela proximidade do Planalto Atlântico, dando origem às falésias. Em alguns pontos surgem as baixadas litorâneas, destacando-se a Baixada Capixaba no Espírito Santo, a Baixada Fluminense no Rio de Janeiro, as Baixadas Santista e de Iguape em São Paulo, a de Paranaguá no Paraná e a de Laguna em Santa Catarina. É na planície costeira, ainda, que aparecem as praias, as restingas, os tombolos, as dunas, os manguezais e lagoas costeiras. Planície gaúcha ou dos Pampa. Ocupa, esquematicamente, a metade sul do Rio Grande do Sul, constituída por sedimentos recentes, apresenta-se plana e suavemente ondulada, recebendo a denominação de coxilhas. 3. Clima. Uma das primeiras realidades que se evidenciam, quando se examina a colocação no Brasil no planisfério terrestre, é sua localização na faixa intertropical. Cortado ao norte pela linha do Equador e ao sul pelo Trópico de Capricórnio, o Brasil é um país quase inteiramente tropical. Cerca de 92% do seu território se localiza na zona intertropical. Justifica-se, pois, a famosa frase musical de Jorge Benjor, moro num país tropical. Sua localização na área de maior aquecimento solar da superfície terrestre é responsável, juntamente com outros fatores, pela predominância dos climas quentes, mas que apresenta variações e dá origem a vários subtipos climáticos, em função da altitude, da continentalidade, maior ou menor distância em relação à costa e da maritimidade que favorece a visita constante das massas de ar, de origem tanto tropical como polar. Oceano. Glacial. Ártico. Alasca. Estados Unidos. Groenlândia. Dinamarca. Canadá. Estado Unidos. Trópico de Câncer. México. Cuba. Rep. Dominicana. Porto Rico, Estados Unidos. Guatemala. El Salvador. Haiti. Belize.
Honduras, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Guiana, Suriname, Guiana Francesa ou França, Brasil, México, Belize, Honduras, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, Paraguai, Chile, Argentina, Uruguai, Brasil na América do Sul, com as linhas do Equador e de Capricórnio. Do ponto de vista físico, dois fatores são responsáveis por ser o clima brasileiro predominantemente tropical, sua posição geográfica na faixa intertropical, a modéstia de seu relevo, na sua quase totalidade, com altitudes inferiores a 1.300 metros, com muito pouca influência na caracterização climática geral do país. Massas de ar. Apenas a região sul foge à regra, não chegando, porém, nem a se caracterizar seu clima como tipicamente temperado, sendo muito mais de transição subtropical, nem a influir decisivamente no quadro geral dos climas brasileiros, já que essa região abrange pouco mais de 10% do nosso território. Clima, cortado pelo Equador e pelo Trópico de Capricórnio. E o que é afinal a tropicalidade? A tropicalidade se manifesta pelas temperaturas médias anuais elevadas e pela pequena amplitude térmica observada em quase todo o território. Características fundamentais dos climas presentes no Brasil. 1. Equatorial ou tropical superúmido, quente úmido, com temperaturas médias entre 24 graus Celsius e 26 graus Celsius, amplitudes térmicas pequenas até 3 graus Celsius e chuvas abundantes superiores a 2.000 milímetros por ano. Segunda, tropical, quente caracterizado pela existência de duas estações no ano, verão chuvoso e inverno seco, exceto para o litoral nordestino, entre Salvador e o Rio Grande do Norte, onde chove no inverno. As médias térmicas variam de 22 graus Celsius a 27 graus Celsius, e a amplitude térmica pode chegar a 5 graus Celsius. As chuvas serão superiores a 1.000 milímetros, mas variarão de região para região. Terceira, tropical de altitude, predomina nas partes mais elevadas do Planalto Atlântico, chegando até o Mato Grosso do Sul. Apresenta médias térmicas menores, 18 graus Celsius a 22 graus Celsius, e amplitudes térmicas maiores, 1 até 7 graus Celsius. No inverno, pode apresentar geadas. As precipitações situam-se entre 1.000 e 1.500 milímetros por ano. Quarta, semiárido, quente, com médias térmicas superiores a 24 graus Celsius e pequenas amplitudes térmicas, menores que 3 graus Celsius. As chuvas são irregulares e mal distribuídas, fazendo surgir os polígonos das secas. 5. Subtropical, predomina na região sul, exceto no norte do Paraná e no extremo sul do Mato Grosso do Sul. É um clima menos quente, com médias térmicas inferiores a 20 graus Celsius, chuvas abundantes e bem distribuídas entre 1.500 e 2.000 milímetros por ano. No inverno, pode apresentar temperaturas negativas e até nevascas. Os climogramas são gráficos onde aparecem as características climáticas de determinada área. Contém a temperatura, em linha, média mensal e a quantidade de precipitações recebidas, colunas, em cada mês representando os aspectos climáticos descritos nas definições anteriores. 4. Vegetação. O Brasil apresenta uma grande variedade de paisagens vegetais, por sua grande extensão territorial e pela influência de vários fatores: clima, solo, relevo, fauna e ação humana. O fator mais importante é o clima, que exerce grande influência na distribuição dos vegetais, através da temperatura, umidade, pressão atmosférica e insolação. Como os seres vivos são constituídos em média por 70% de água, cuja presença varia de acordo com a variedade climática, os vegetais desenvolvem mecanismos de defesa para manter sua quantidade de água dentro dos limites adequados ao seu pleno desenvolvimento. Higrófitos, vegetais adaptados aos ambientes de elevada quantidade de água, comuns nas regiões de clima tropical superúmido ou equatorial. Xerófitos, vegetais adaptados aos ambientes com pouca água, comuns nas áreas do semiárido nordestino. Normalmente, as formações vegetais são divididas de acordo com o porte dos vegetais que as compõem. Assim, podemos ter formações arbóreas ou florestais, grande porte,
Formações arbustivas, médio porte. Formações herbáceas, pequeno porte. Formações florestais. Originalmente eram as predominantes em nosso território, tendo sofrido ao longo dos tempos intensa devastação, o que levou largas áreas, principalmente próximas ao litoral, a perder quase totalmente sua cobertura original. É o caso do estado de São Paulo, que hoje não chega a ter 3% do seu território ocupado por vegetação florestal nativa. As principais formações vegetais do território brasileiro são floresta latifoliada equatorial, pluvial. Trata-se da floresta amazônica, batizada de Leia por Humboldt. É a maior floresta úmida do mundo em variedade e quantidade de espécies vegetais. Cobre uma área superior a 6 milhões de quilômetros, dos quais cerca de 4 milhões em território brasileiro. Sua vegetação predominante é do tipo higrófila, heterogênea, densa e latifoliada, com vegetais com folhas largas. Floresta latifoliada tropical. Originalmente ocupava toda a área do litoral brasileiro. Era estreita no nordeste, alargava-se no sudeste, e no sul voltava a se estreitar. Composta por inúmeras espécies, de vegetação bastante densa, menos que a floresta latifoliada equatorial, foi intensamente devastada pela lógica de ocupação do espaço adotada ao longo da história econômica do país. Floresta subtropical, araucária. Também conhecida como Mata dos Pinhais, é mais aberta e homogênea que as duas formações mencionadas anteriormente. É formada principalmente pela araucária angustifolia, espécie de pinheiro, e por algumas espécies associadas, incluindo as do tipo latifoliada, como a imbuia, canela, cedro etc. Originalmente ocupava os planaltos de clima tropical de altitude em São Paulo e Paraná, até as áreas de clima subtropical do Rio Grande do Sul. Sua intensa exploração levou a ser considerada extinta pelo IBDF, Instituto Brasileiro de Defesa Florestal, em 1985. Formações herbáceas. Como principais exemplos deste tipo de formação vegetal, temos campos ou pradarias. Predominam espécies rasteiras do tipo gramínea, caracterizada por pequenos arbustos espalhados pelo terreno. Quando grandes áreas do terreno são cobertas pelo tipo de vegetação, predominantemente de espécies gramíneas, tem-se a formação de campos limpos. Quando aparecem arbustos, trata-se de campos sujos. Cobrem os pampas no estado do Rio Grande do Sul, Campanha Gaúcha, o sul do estado do Mato Grosso do Sul. Áreas elevadas da Serra da Mantiqueira no sul do estado de Minas Gerais, principalmente. Cerrado. Trata-se de vegetação predominantemente arbustiva, encontrada em quase todo o Brasil central, cobrindo particularmente o Planalto Central. Seus arbustos de galhos retorcidos podem aparecer espalhados ou em formações compactas. Caatinga. Vegetação típica do semiárido nordestino, formada por espécies xerófitas, representada pelas espécies de cactáceas e bromeliáceas, mandacaru, xique-xique, facheiro, por exemplo. Há ainda no território brasileiro duas outras importantes formações vegetais, formação complexa e litorânea. Formação complexa. Vegetação que cobre toda a planície do Pantanal matogrossense, caracterizada por uma vegetal heterogênea, contendo extensas áreas de florestas tropicais entremeadas por formações herbáceas e arbustivas. Formação litorânea. Representada pelo mangue, é uma paisagem vegetal, típica de litorais tropicais como o nosso. Ocorre em terrenos baixos que sofrem a ação das marés ou da água salobra. Suas espécies vegetais são geralmente arbustivas, adaptadas a ambientes de grande umidade, higrófilos e grande acidez, halófilo. Floresta amazônica. Caatinga. Cerrado. Mangue. Mata Atlântica. Distribuição. Original. Distribuição. Atual. Pampas e campos. Pantanal. Formações vegetais do Brasil. Formações vegetais do Brasil. 5. Hidrografia. Características gerais. O Brasil é um país rico em rios e pobre em formações lacustres. Os rios brasileiros são predominantemente de planaltos, o que determina um grande potencial hidrelétrico. Nossas bacias apresentam como principais dispersores de água Cordilheira dos Andes, Planalto Guiano e Planalto Brasileiro. Os rios brasileiros são, direta ou indiretamente, afluentes do Atlântico, em consequência da presença da cadeia andina, que
Impossibilita a passagem dos rios em direção ao Pacífico. Quanto à Foz, há uma predominância de estuários, exceto no caso do rio Parnaíba ou Foz em delta, e do Amazonas, misto igual delta mais estuário. Predomina o regime pluvial tropical, cheias de verão e vazantes de inverno. O Brasil apresenta fundamentalmente 9 bacias hidrográficas: Amazônia, Paraná, Tocantins, São Francisco, Paraguai, Uruguai, Nordeste, Leste e Sudeste. Em termos de tamanho e volume de água, as principais bacias hidrográficas brasileiras são: Bacia Amazônica, é a maior bacia fluvial do mundo. Cobre 46,93% do território brasileiro e ainda penetra na Bolívia, Peru, Colômbia e Venezuela. É formada pelo rio principal, o Amazonas, e por seus vários afluentes. Bacia do Paraná, cobre 10% do país e faz parte da Bacia Latina. É formada pelo rio principal, o Paraná, e destaca-se pelo seu potencial hidrelétrico, em virtude da sua localização favorável, na região sudeste do país, o maior mercado consumidor de energia do país. Bacia do São Francisco, abrange cerca de 7,5% do território brasileiro. Nasce ao sul de Minas Gerais, em Serra da Canastra, e é formada pelo rio principal, o São Francisco, e seus inúmeros afluentes. É a maior bacia hidrográfica genuinamente brasileira. Seu principal trecho navegável está entre Pirapora, MG, e Juazeiro, 1BA. E entre esses pontos, acham-se a eclusas da usina de Sobradinho. Texto complementar e Brasil, país do futuro. Deve-se pensar positivamente nessa enorme extensão territorial pelo que ela representa de potencial produtivo, em relação à possibilidade de ocupação espacial humana e econômica. Porém, não se deve esquecer que os problemas existem na mesma proporção e, se não forem enfrentados com audácia e capacidade, tudo permanecerá no campo da ilusão. O nosso país pode permanecer sendo sempre o país do futuro. A extensão territorial é importante porque significa a possibilidade de existência de enormes recursos naturais que, embora ainda não totalmente avaliados e, até mesmo, em muitos casos, mal conhecidos, parecem inesgotáveis. Assim, as discussões sobre as possibilidades de desenvolvimento econômico não podem ser baseadas apenas na análise de condições naturais, mas também, e fundamentalmente, no estudo de sua exploração racional. A associação desses dois elementos, o natural e o técnico, permite uma ideia precisa de nossa situação atual e das perspectivas que se oferecem à evolução de nossa sociedade. O Brasil é territorialmente, de fato, um continente. É constituído por várias e bem distintas regiões geográficas, que na Europa formariam certamente um aglomerado de países. Os que esquecem essas diferenças regionais, e o que representam no Brasil a diversidade e a realidade natural, cometem um grave erro de abordagem geográfica e poderão futuramente causar um irreparável prejuízo, especialmente se estiverem ocupando posições de responsabilidade administrativa governamental. Além disso, como este grande país era até recentemente pouco conhecido geograficamente, sua representação era feita de maneira deficiente, superficial e, muitas vezes, errada nos livros didáticos. Em vez de apontar as falhas nos conhecimentos, tentavam os vários autores de livros didáticos preencher essas lacunas com análise sem fundamentações, por meio de um conteúdo vago, mais voltado a preocupações literárias. Por essas e outras razões, muitos estudiosos das outras ciências desprezavam a geografia, considerando-a superficial, por excelência a disciplina escolar da decoreba. Razão cabe ao geógrafo Jean Drèche que, rejeitando-a, obras que mais eram verdadeiros anuários extensivos, de descrições regionais, cheias de informações, destinadas à decoração, proclamou a necessidade de uma mudança, chega de geografia sem drama. Ela deve ser inserida na nossa realidade, nos nossos problemas, no nosso cotidiano. Felizmente, esta ciência em nosso país tem apresentado, mais recentemente, um quadro bastante otimista. No que diz respeito a novas abordagens, novos objetos, novos temas, isenta de paixão, despojada de ufanismo patriótico, e especialmente voltada à nossa realidade social. Há uma nova geração de geógrafos brasileiros reconhecidos internacionalmente, quer pela sua capacidade, quer pela originalidade na análise e interpretação da realidade brasileira.
Se as coisas são como elas são realmente, é fundamental ter as pesquisas de campo e a fundamentação teórica, para que, da soma dos fatos isolados, possa-se conhecer melhor a realidade brasileira e estabelecer um princípio orientador. Portanto, para o encontro de soluções para os problemas de um país emergente como o Brasil, uma das ciências mais importantes é a geografia. Texto complementar segundo. O significado da tropicalidade. Praticamente todo o nosso meio natural é dominado por características tropicais, clima, vegetação e hidrografia. Entretanto, tropicalidade não implica apenas isso. Seu conceito vem ainda sendo identificado com um estado de subdesenvolvimento. Na verdade, essa ligação entre tropicalidade e subdesenvolvimento existe já há um bom tempo. Infelizmente, muitos quiseram transformá-la num resultado obrigatório, afirmando que todo país tropical é necessariamente subdesenvolvido. É uma posição muito cômoda, mas incorreta, de explicar o grau de desenvolvimento de um país pelas características de seus quadros naturais. Há países subdesenvolvidos que não se localizam na faixa tropical. A Albânia, país europeu, é um dos exemplos mais significativos. O subdesenvolvimento é causado por um conjunto de fatores, como pouca acumulação de capital, balança de pagamentos deficitária, baixa capacidade de poupança, estrutura fundiária deficiente, analfabetismo, saúde pública precária, taxas de natalidade elevadas, baixa renda per capita, economia excessivamente dependente do setor primário, etc. E esses fatores são realmente explicados pela análise da evolução. Mapa-mundi com linha divisória norte-sul histórica de uma sociedade em um dado espaço geográfico. O significado das condições físicas de oferta do quadro natural depende do caráter da ocupação humana e do grau de desenvolvimento tecnológico do grupo que o ocupa. Recentemente, os autores têm preferido usar a expressão norte para caracterizar os países ricos, desenvolvidos, embora nem todos se localizem no hemisfério setentrional, caso da Austrália, Nova Zelândia, e Sul, expressão aplicada aos países pobres, subdesenvolvidos, ainda que muitos não estejam localizados no hemisfério meridional, caso da China, Índia, Coreia do Norte, Albânia.